Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que momento excepcional, fantástico da gente estar aqui meditando na Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim, que vocês estejam sendo privilegiados com a bênção de Deus sobre as suas vidas, do cuidado, proteção, amor e misericórdia do Senhor. Hoje nós vamos ver Levítico capítulo 14, a parte 3, episódio número 403, essa que é a 5ª temporada, onde nós estamos vendo todo esse contexto aqui bíblico, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial bíblico aí, mais de 400 episódios disponíveis para você, quase 2 anos de trabalho no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, tá aí. Pela misericórdia de Deus, esse trabalho de muita dedicação, muito árduo, aí, embasado por muita teologia bíblica de qualidade, um estudo claro, objetivo, gratuito para você, tá bom? Desfrute, aproveite, fale para outras pessoas, porque tem sido muito joia, um trabalho bênção de Deus mesmo, tá bom? Então vamos lá? Hoje a gente vai concluir esse capítulo 14, nós falamos muito no último episódio sobre essa legislação direcionada um pouco ali para os pobres, né? Para aqueles que tinham uma condição menos privilegiada, e era declarada na lei também tudo isso, para todo um corpo de injunções, de legislações reformulados para o benefício especial daquele povo. Então tudo isso traz à tona para mim e para você a atenção de Deus às necessidades peculiares dos homens, a sua consideração divina a respeito dos sacrifícios que são trazidos para o seu altar. Notavelmente, essa provisão gentil para os pobres, no caso do leproso curado, mas não apenas isso. Lembra lá no Novo Testamento, a viúva com suas 2 moedas? O texto bíblico diz que ela lançou mais peso nas balanças do céu do que os ricos em toda a sua abundância. Ao que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. Foi concedido pelo Senhor quando voltou e acertou as contas com seus servos. Uma aprovação tão cordial quanto a concedida ao que recebeu 5 talentos, ganhou mais 5 talentos. Mateus capítulo 25, versículo 19 ao 23, nós vemos essa parábola dos talentos. Igualmente cordial teria sido a recepção aquele a quem foi confiado apenas se ele tivesse ganho 1 talento além disso. Quando o mestre agonizante voltou e encontrou aqueles que deixou para vigiar e orar dormindo, porque seus olhos estavam pesados, ele os repreendeu gentilmente, mas ele consideravelmente atenuou a falha deles, dizendo: o espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus nos permite passar por tantas coisas nesta vida, meus queridos. Privações, doenças, desapontamentos, perplexidade, perdas, luto, grandes tristezas. Alguns fardos difíceis de suportar. Mas ele nos exorta a perseverar, como vendo aquele que é invisível e estar sujeito ao Pai dos Espíritos.
Ele espera que não desistamos e nos rebelemos, mas nos submetamos e sirvamos a Ele. Sim, meus queridos, veja que, no entanto, aquele que conhece todos os homens, todos os corações, que sabe o que há dentro do homem, que nos criou, nos fez o que somos, entende e pesa nossas peculiares dificuldades pessoais, temperamentos, disposições. Ele sabe o quanto nos esforçamos para ceder e concordar e julga através de um julgamento justo. Não tenha dúvida, Ele é justo, mas misericordioso. Nós podemos também dizer, Ele é justo e, portanto, misericordioso. Ele tem a justiça necessária da consideração divina. Tome coragem para servir a um Senhor tão gracioso e atencioso. Sinta-se impelido a servi-lo. Sim, ainda mais fiel e devotadamente, porque Ele é um mestre tão digno e justo. Tente copiar sua graça, sua justiça em nossas relações com nossos semelhantes. Veja no versículo 33 ou 53 algumas lições como se deveria limpar a casa corrompida. O legislador divino deveria, neste período do tabernáculo, da história de Israel, antecipar um tempo em que suas futuras casas seriam afetadas por algum distúrbio semelhante à lepra na pele humana. E que ele deveria dirigir um tratamento de tais casas de acordo com o do leproso humano. É extremamente extraordinário, na visão de Deus, conforme obtemos de sua palavra. A casa de pedra do leproso deveria ser limpa. As pedras em que estava a praga deveriam ser removidas, versículo 40 desse capítulo 14. A casa deveria ser raspada ao redor e seu pó imundo lançado para fora do acampamento, versículo 41. Outras pedras deveriam ser colocadas, outra argamassa usada em seu lugar, versículo 42. A parte leprosa deveria ser removida e a casa toda reformada. Versículo 45. Ele derrubará a casa, as pedras dela, etc, etc, etc. 3 aplicações principais deste texto, dos princípios que ele nos ensina e que podemos trazer para hoje. A qualquer casa leprosa, algumas traduções da Bíblia falam manchas parecidas com mofo, outras traduções falam lepra pela semelhança do termo hebraico. Veja, a nação, a casa de Judá e a casa de Israel, elas foram continuamente advertidas de que haviam se desviado dos caminhos do Senhor e se tornado corruptas, que deveriam se purificar de suas impurezas ou seriam abandonadas por Deus à sua condenação. Na história a história nos conta sobre grandes impérios mundiais: a Síria, a Judéia, o Egito, a Grécia, a Roma, o Império Otomano, e toda a história desses impérios, elas nos fornecem ilustrações impressionantes e eloquentes a respeito disso também. A Bíblia nos fala da casa de Eli, a casa de Saul, e ilustram os princípios do texto, assim também muitas casas nos tempos cristãos que subiram para a honra e influência se tornaram leprosas, corrompidas, não deram ouvidos às advertências da palavra de Deus para afastar o mal de suas ações e que caíram, entraram em decadência e desapareceram. A igreja, ela representa hoje essa casa de Deus na terra. Embora Deus seja espírito e não possa ser contido por paredes, essa casa pode apresentar sinais de lepra.
E em igrejas individuais, a corrupção ela pode irromper na doutrina da Galácia, no culto público de Corinto, no problema moral de Pérgamo, de Tiatira, na vida espiritual de Éfeso, Sardes, Laodiceia. A igreja corrupta em vários sentidos, ela deve ser purificada ou será repudiada pelo Senhor divino e perecerá em seu desagrado, sim, com certeza. A lepra em uma casa, os judeus eles viam e hoje ainda acredito, veem essa ideia de lepra sob a luz de uma maldição divina. E por isso, consequentemente, consideram a lepra incurável, exceto pela mão de Deus. Mas nas Escrituras, o que Deus permite é frequentemente representado como obra dele. E os males que Satanás inflige podem requerer o poder de Deus para removê-los. O que nós podemos entender por casa na Bíblia, no sentido mais simbólico? Existe o significado literal óbvio, uma habitação comum, diferindo de fato das tendas em que os israelitas peregrinavam no deserto. Existe habitação composta de pedras, argamassa, madeira, gesso, cimento, concreto. Mas também deve ter uma interpretação diferente, mais simbólica do que literal. Se na pessoa a lepra tem um duplo significado, um literal e moral, digamos assim, e se a vestimenta infestada de lepra tem um significado moral e também literal, então, por paridades da razão, a casa também deve ter. Não se pode supor que por razões sanitárias, simplesmente, a lepra na casa deve ocupar o espaço que ocupa em todas as Escrituras Sagradas. Além dos regulamentos sanitários, encontramos regulamentos para a purificação cerimonial, nas quais há sacrifícios, aspersão, para fazer expiação pela casa, versículos 48 ao 53 aí, do capítulo 14 de Levítico. Estes, em outros casos, são admitidos como tendo referência às provisões do Evangelho para fins pessoais e, portanto, devem ser considerados aqui. Entenda que às vezes é usado o termo para descrever uma família. E assim nós lemos da casa de Cornélio, de Noé salvando sua casa, Atos capítulo 10, versículo 2, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Também é usado o termo para expressar uma linhagem. Assim nós lemos sobre uma longa guerra travada entre a casa de Saul e a casa de Davi, segundo Samuel capítulo 3, versículo 1. A comunidade maior de uma nação também é chamada de casa. Assim lemos repetidamente sobre a casa de Israel, a casa de Judá, e o Egito é chamado em alguns textos bíblicos como a casa da servidão. Uma comunidade eclesiástica ela é igualmente descrita como uma casa. Paulo fala da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo. Assim, uma família de pessoas perversas, ou na qual há membros escandalosos, digamos assim, por falta de temor de Deus e vício, é uma casa leprosa. Tal era a casa de Eli. Uma linhagem de maldade também é uma casa leprosa. Tal era a casa de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, tal como de Onri, uma nação dada à idolatria. Como Israel se tornou antes do cativeiro assírio e Judá antes do cativeiro babilônico, pode ser considerada uma casa leprosa. Assim são as nações modernas, desmoralizadas pelo ateísmo, infidelidade, embriaguez e milhares de outras coisas que a gente poderia citar aqui. Uma igreja também, oferecendo um cálice venenoso de heresias condenáveis, intoxicando nações, encorajando vícios por indulgências.
com o sangue dos santos e mártires de Jesus, proporcionando perseguição, é uma casa terrivelmente ferida, uma praga da lepra. E qual que é o tratamento que deve receber? O que o texto diz? Versículos 34 e 35. A lepra deve ser relatada ao sacerdote. O sacerdote é Cristo, a quem devemos levar todas as nossas preocupações em oração, domésticas, políticas, sociais, eclesiásticas. A voz do sofrimento clama a Ele por julgamento sobre os opressores, e a voz das cinzas dos mártires grita em voz alta o julgamento de seus perseguidores. As revelações de Jesus estão escritas em sua palavra. Ele nos fala de dias de julgamento sobre as nações, sobre as igrejas, sobre os indivíduos. O aviso é para remover tudo da casa leprosa antes da ordem do sacerdote para o julgamento, pois tudo que ele encontrar na casa impura será considerado impuro. Cristo se move em todas as comunidades, embora invisível e mais particularmente entre os candelabros ou entre as igrejas. Seus olhos são como chamas de fogo, sim, procurando todos os segredos dos corações. A luz da palavra de Deus deve ser revelada para descobrir a heresia que pode assolar qualquer comunidade ou igreja e para repreender a frouxidão da disciplina que pode ser conivente. Ficará fechado por 7 dias. A casa ficava fechada, o próprio sacerdote se retira. Jesus também não pode habitar em uma comunidade imunda. Quem entrar na casa durante o período de isolamento, versículo 46, torna-se impuro. Onde Jesus não pode permanecer, seu povo não deve ir. Quem se deitar na casa ou nela comer, lavará as suas vestes, versículo 47. A comunhão em tal comunidade compromete a retidão. Esforços para uma reforma devem ser feitos. Onde a praga pode parecer superficial, o local deve ser raspado. Onde corroeu profundamente, as pedras afetadas devem ser removidas e substituídas por novas e totalmente rebocada. Se a praga permanecer durante os dias de julgamento e rompendo de novo, apesar dos esforços de reforma, quando o caso é desesperador, então vem a visita do julgamento. A casa é demolida e os destroços levados para fora da cidade, para um lugar impuro. Se a reforma for bem sucedida, a casa permanece. As cerimônias do derramamento e aspersão do sangue sacrificial, versículos 48 até o 53, mostram que a salvação é pela fé nos méritos de Cristo. A esses méritos, meus queridos, nós somos devedores de uma salvação presente e eterna. A gente vai continuar no próximo episódio, no capítulo 15 agora. Vai ser só um episódio, capítulo 15. O capítulo era um pouco menor, depois a gente continua. Beleza? Firmes e constantes, sempre avantes pela misericórdia de Deus. Continue orando aí por nós. Continue lendo o texto bíblico, ouvindo a nossa explicação, falando para outras pessoas aí, divulgando esse trabalho fantástico que tem alcançado, impactado, edificado e transformado muitas vidas ao redor do Brasil e do mundo. Deus abençoe. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.